Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Guilherme, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Chamo-me Magia Oráculos, comigo está tudo bem, eu espero que com vocês está bem. Para aqueles que estiverem chegando aqui agora, sentir afinidade com a energia do canal, eu peço que vocês curtam, comentem, compartilhem com o que acharam conveniente, benéfico e válido. Não se esqueça de dar uma olhada na descrição do vídeo, há informações importantes lá, bem como meu contato direto com a rede vizinha para agendamentos de leituras particulares. Isso significa que além das tiragens coletivas que realizo aqui pelo canal, pode ser que vocês conheçam esse trabalho ou não. Se não conhecem, eu os convido a conhecer a todos. Mas ainda assim, faço também tiragens particulares. Então, para quem associar e sentir afinidade com a minha energia, peço que aqui na descrição do vídeo vocês consultem, pois há o contato direto comigo, ok? Também tem a possibilidade para que vocês realizem doações para o pessoal do Rio Grande do Sul, que está sofrendo com as calamidades em relação às chuvas e enchentes. Então, para quem quiser, tiver a possibilidade, não souber ainda uma forma segura de doar, deixo aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam fazer acesso ao site, em que vocês têm essa disponibilidade segura e que com certeza ajudará a muitos daquela região. Aproveito ainda também para indicar, falando na questão da confiabilidade, o canal Exu e seus Encantos. Ele é comandado pelo Alexandro, que fala sobre temáticas de religiões de matriz africana, fala sobre entidades, guias, mentoras, e nesse momento ele está fazendo um trabalho muito legal, que é voltado para tirar dúvidas de consulentes, dúvidas de pessoas que possam vir a que estejam numa situação de entrada da religião de matriz africana, saindo, ou que puramente queiram conhecer a diversidade religiosa e tudo que se refere à questão de entidades. Então, se você tiver alguma dúvida e ele souber, né, tirá-la, com certeza ele vai se disponibilizar de uma maneira muito humilde, íntegra e com muita sabedoria. Aqui estará também na descrição do vídeo o link, tá? De contato direto para o canal dele. Dito tudo isso, temos aqui a carta número 29, a carta da mulher, do Lenormand. Aqui temos dois decks numa temática mais simplista, por assim dizer, onde temos apenas o elemento em si. Aqui temos o elemento que acompanha outros elementos ao redor, que podem nos dar alguma clarificação sobre algo, uma temática ou algum elemento aqui que esteja presente que possa enriquecer ainda mais a sua tiragem, que não seja propriamente o símbolo. Então aqui pode denotar algum tipo de contexto para vocês. E aqui um deck temático que é o Afrodite Lenormand, tá? Com a imagem de Afrodite. Começando por esse deck aqui, óbvio, nós sempre temos nesse deck a referência do que seria a mulher ideal para Afrodite, assim como o homem ideal para Afrodite. Obviamente, a mulher ideal para Afrodite seria ela mesma, né? Com toda a complexidade que a acompanha. Então, a mulher é muito mais daquela coisa do sexo frágil, ingênuo, inocente, comportado e puro que se possa imaginar. Existe uma complexidade enorme no que se refere à mulher, né? Assim como eu falei em relação à carta do homem, a carta da mulher, ela não vai nos mencionar somente sobre uma figura feminina. Então, se nós tivermos uma relação homoafetiva em que viermos considerando um como sendo o homem e o outro como sendo a mulher, nós estamos falando de energia. Então, quando sair a mulher, podemos falar sobre a pessoa dessa relação que tem um aspecto mais voltado para o yin. É uma pessoa mais receptiva, mais amorosa, mais afetiva. Uma pessoa, de certa forma, que é mais doce. Alguém que é mais maternal, mais sensível. Assim como eu falei na outra, né, no vídeo anterior, que eu mencionava sobre o homem e suas características, tudo aquilo que vem acompanhado de sua energia, da energia dessa carta, podemos falar também sobre todos os aspectos yin. Ou seja, podemos falar sobre a noite, sobre a receptividade, sobre o aguardar. Então, por exemplo, se nós tivermos uma resolução, um questionamento sobre um posicionamento, né?
Por exemplo, o consulente ele faz um questionamento básico. O que ele pode fazer para melhorar a situação financeira, por exemplo? E se sair essa carta, dependendo da carta que circundar, não significa necessariamente que seja uma entidade ou uma figura feminina auxiliando, né? Muitas vezes essa figura ela vai marcar a posição do próprio consulente. Se for uma consulente, vai marcar a posição da consulente. Mas pode ser que estejamos falando sobre um arquétipo, sobre um aspecto que a pessoa precisa adquirir no seu caminho. Então, dependendo da carta que acompanhar, pode ser que o jogo esteja pedindo uma característica de mais aguardo, que você tem que fazer algo com mais amor, mais dedicação, que você está talvez precisando aguardar mais os processos e não de uma maneira yang tão ativa. Então podemos falar de um aspecto que talvez você precise agregar na sua vida. Não precisa ser a figura de uma mulher ou a figura de um homem representando tem um homem na sua energia que vai te ajudar. Não, não é simplista dessa forma. Pode acontecer que sim? Pode. Que você tenha que buscar alguém, mas sempre virá associado de cartas que comprovem isso, né? Vão existir cartas que vão denotar e você vai sentir no contexto que se refere a outra pessoa. Mas essa carta, por exemplo, pode representar um aspecto que você precisa assumir na sua vida. Ser uma pessoa mais paciente, enfim. Da mesma forma que eu pedi para que vocês pesquisassem, né, sobre o lado Yang, sobre o aspecto e energia Yang, pesquise sobre energia Yin. E vocês vão entender que essa carta denota muito mais, tá? Do que só a figura feminina. Da mesma forma que eu falei lá, um dos aspectos que também pode vir a chamar a sua atenção é em relação à personalidade da pessoa. Não será em todas as tiragens, obviamente, mas muitas vezes a forma, né, a conduta da pessoa, a imagem vai nos dar um norte, né, um parâmetro para que nós possamos entender algum tipo de característica, personalidade. Não é sempre que eu faço isso, mas sempre que eu levo em consideração, acaba batendo muito com a personalidade da pessoa. E muitos consulentes até falam que parece que eu conheço a pessoa sobre a qual ele está consultando ou até sobre si mesmo. Mas é porque é aquela coisa que nós, cartomantes, oraculistas, sempre costumamos falar. A energia não mente. E quando nós falamos a energia, é não só o símbolo, como a expressão da nossa interpretação, a nossa intuição, e também a lâmina em si. Olha aqui, olha como são diferentes. Para começar, que essa moça, né, apesar de nós falarmos sobre o aspecto yin ser algo no sentido de receptividade, reparem como essa moça está em movimento, enquanto essa está imóvel. Essa aqui, por conta de suas cores quentes, ela reflete muito mais a condição da intensidade, da paixão, do movimento, do fogo, que está em constante movimentação e mudança. Enquanto essa remete mais à condição do solo, da terra, da estabilidade. Aquela que aguarda, aquela que se movimenta e faz acontecer. Vocês entendem? Não que isso seja um aspecto definitivo, mas isso pode chamar atenção. Então, se essa carta saísse e eu sentisse que ela expressa, né, um pouco da personalidade da consulente ou da pessoa sobre a qual ela consulta, eu diria que é uma pessoa intensa, uma pessoa que não está acostumada a esperar os movimentos, faz a vida acontecer, faz a situação rodar. É uma pessoa expansiva, uma pessoa que pode ter até necessidade de cuidado para não se tornar uma pessoa que seja impertinente, invasiva, uma pessoa que tem que cuidar com as suas paixões. Agora, uma pessoa extremamente realizada, porque é uma pessoa que vive de acordo com a sua própria concepção, com as suas próprias regras. Já essa aqui me parece muito uma mulher que aguarda as regras que lhe são dadas. Uma mulher, de certa forma, conformada, uma mulher mais arraigada. Apesar de romântica, uma mulher que tem a cabeça muito mais firme, muito mais pé no chão. Agora, pode ser uma mulher também que esteja com seu yin em demasia. Pode falar, dependendo da carta que circundar,
né? Como um aconselhamento de uma pessoa com uma personalidade mais fria e que precisa de mais movimentação. Está muito pétrea, está com o pé muito fincado ao solo, tanto que não se permite movimentar. E dependendo da carta que circundar, né? Ela pede o movimento. Lembra daquele exemplo que eu falei para vocês? Se for uma carta de aconselhamento e não estivermos falando de uma mulher em específico, mas de personalidade, pode ser que dependendo das cartas que circundem, pede uma movimentação. Então, obviamente, além de se tratar de comprovação e uma espécie de afirmação da energia da consulente, pode também representar a pessoa sobre a qual o consulente está consultando, uma pessoa intermediária nos caminhos da consulente, que ela pode conhecer ou não. Enfim, pode representar uma pessoa física, pode representar também uma amiga espiritual, se estiver acompanhada, por exemplo, da carta do cão e de uma série de outras cartas. Por exemplo, mesmo tirando o baralho cigano, quando temos essa carta e a carta do ramalhete e a pergunta é pertinente, a pergunta pode refletir, né, a atitude ou a presença de uma pessoa, de uma energia, pode ser que essa carta associada à carta do ramalhete represente uma pombagira. Essa aqui, principalmente, eu vejo total, né? Óbvio, né? Ela nos faz refletir primeiramente a uma cigana, mas também teria a possibilidade de ser uma pombagira. Pode ser uma energia até de uma outra entidade. Até isso vai chamar a atenção de vocês. Eu diria que essa me reflete muito a imagem de Yansan, assim como essa me refletiria a imagem de Iemanjá. Mas tudo isso são coisas que são derivadas e que serão especificadas no momento da tiragem. Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês não é para vocês anotarem e levarem isso como sendo uma norma, são possibilidades. Se você olhar essa mulher aqui e ver a presença de uma cabocla, por exemplo, é isso que vai fazer sentido para você e é assim que o oráculo vai se apresentar. Então, enfim, pode representar energia no sentido yin, né? Pode representar uma pessoa, expressamente dizendo física, que pode ser a consulente ou uma pessoa intermediária, ou então a pessoa sobre a qual o consulente questiona, e pode ser também uma presença espiritual. Já dito para vocês em relação à questão da personalidade também, né? Claro que outros reflexos podem vir, né? Pode ser uma pessoa, essa aqui pode ser uma pessoa representando alguém mais passiva, mais condescendente, mais conformada com determinadas situações. E isso pode ser no aspecto positivo ou negativo. Repare que essa é uma mulher que aguarda. Então, reflete tudo isso que eu passei para vocês anteriormente. Agora, é óbvio, ela pode estar num movimento aqui de análise, de verificação para tomar uma partida, para tomar uma ação. Então, dependendo da carta, vamos supor que saia essa carta logo após a carta do cavaleiro. Essa mulher, ela está esperando ponderadamente, ela está equilibrando, está ponderando tudo aquilo que ela pode fazer, o caminho que ela vai percorrer, analisando as possibilidades daquilo que pode dar certo, pode dar errado, para poder partir. Então não significa que, tendo essa carta só, na leitura ela vai ser explicitamente uma pessoa apática, né? Porque da forma como eu apresentei até então, essa figura poderia ser caracterizada mais como uma figura apática, mas não é assim. Lembre-se que apesar de refletir, né, o verde, que é uma coisa relacionada à estabilidade, à segurança, aquela coisa do pé no chão, o verde também frutifica. Ele também dá frutos da base, né? Olha aqui essa era. Então ele pode também refletir, dependendo da carta que estiver aqui, e outros fatores que você analisar, como esse verde, por exemplo, ele pode falar sobre algo que vai ser fértil. Então a caminhada pode ser fértil. Vamos supor, novamente, que vem essa carta é a carta do cavaleiro. Pode ser que seja uma mulher que verifique, né, que tem os pés no chão, mas que ela tem uma fertilidade dentro dela e ela verifica se esse caminho vai valer a pena, se vai ser fértil. E a partir daí, sim, tomar uma decisão mais pautada na racionalidade de seguir adiante.
Essa aqui eu diria que já é uma mulher mais voltada para o campo das emoções. Uma mulher apaixonada, que age com a dança da vida. Ela segue seus instintos. Então nem precisaria do cavaleiro. Para mim, ela representaria o próprio cavaleiro. Claro, volto a dizer, dependendo da tiragem que você fizer. Muitas vezes essa leitura só vai marcar a posição da consulente ou da pessoa sobre a qual ela consulta, mas não está falando necessariamente sobre algo que se refira à personalidade. Eu quis dar exemplos para vocês de que a carta da mulher ela reflete e ela nos dá a possibilidade de análise muito maior. Não só, é uma mulher no jogo. É um homem no jogo. Não. Para mim, pelo menos, precisa ser de uma maneira fluida. Se para você essa imagem apenas refletir e marcar a figura de uma mulher na vida do consulente, da consulente ou for a própria, tudo bem. Desde que funcione para você. Aqui eu refletiria, lembra que eu disse para vocês sobre a carta do homem, o homem em movimento? Olha aqui. Ele está com o seu pé em movimento, com a sua bengala. Parece que ele recebeu uma comunicação e está pronto para partir. Reparem essas escadas. Ela reflete também sobre o movimento. Ele descendo, né, da sua residência e partindo para algum ambiente, possivelmente para o encontro com essa moça, que está em espera. Olha como ela está com os dois pés no chão. Aqui é a cauda do vestido dela. A barra, perdão, a cauda seria atrás, a barra do vestido dela. E aqui vocês reparam como ela expressa muito mais alguém que aguarda do que alguém que está em partida. Reflete muito aquela condição do yin que eu falei anteriormente, da espera, do aguardo. Então parece por muito, nesse deck principalmente, que esse moço vai de encontro a essa moça. E aqui ela está num lugar todo florido, existe muita fertilidade, muitas esperanças, que reflete também essa condição. Não é porque você aguarda por algo que você está numa pose inativa, que você não esteja fazendo nada. Energeticamente, é uma mulher que pode estar agindo e muito. Vocês compreendem o que eu estou querendo dizer? Uma pessoa que aguarda não necessariamente é uma pessoa passiva. Pode ser uma pessoa que já fez tudo o que deveria fazer. Pode ser que ela tenha enviado essa carta dando aceite para o compromisso, para o encontro, e agora é só aguardar. Não precisa ela ficar mandando convites para esse homem toda hora, ficar enviando mensagens e mensagens e mensagens. Ele já está recebendo, pronto para se movimentar. E ela não aguarda, porque ela já fez o que era necessário. Ou então ela reflete e sabe, é uma mulher sábia e sabe que tudo que ela tem a fazer é refletir e esperar. Porque as coisas vão acontecer, a natureza está a seu favor. O curso da vida, isso aqui tudo é vida ao redor dela. Então ela sabe que tudo será fértil e o curso da vida está fluindo. Não precisa ela fazer movimentações bruscas. Agora, essa carta aqui poderia representar a atitude que um homem teria que tomar. Aguardar, ser uma pessoa mais perseverante, mas no sentido de saber que existe o momento certo das coisas, de que tudo isso aqui vai crescer. Olha como ela está com as flores nas mãos. Foi colhida no momento correto. Então é uma mulher que sabe que o que é dela será colhido no momento correto. Ela está em aguardo. Colheu e agora está em aguardo. Isso aqui pode ser o fruto, inclusive, de uma coisa que ela fez anteriormente. Então ninguém está dizendo que uma pessoa tem que ficar apática o tempo todo. Pode ser que você já tenha feito tudo o que você precisava fazer. E agora você precisa ficar numa posição mais yin, que é de aguardo, de receptividade, de esperar as coisas acontecerem. O fluxo da vida acontecer. E é isso, gente. Essa carta ela pode falar sobre a questão, principalmente essa aqui, ela evidencia muito a questão da sensualidade, tá? Da fertilidade, da fartura, da amabilidade, do poder de sedução, alguém autoconfiante e muitos outros fatores, tá?
Afrodite, principalmente, ela é muito ampla. Então, se eu ficar aqui falando sobre tudo que representa Afrodite, né? O amor próprio, a autoestima, a autossatisfação, enfim. Se eu ficar aqui falando sobre Afrodite, eu vou, né, percorrer aí horas e horas de vídeos e não vou conseguir alcançar a grandiosidade que é essa deusa maravilhosa. Inclusive, né, é uma que tem o altar cativo garantido aqui na minha casa, na minha residência. Então é isso, gente. A Carta da Mulher representa tudo isso e muito mais. Se você tiver alguma reflexão que você quiser deixar registrada aqui nos comentários, como uma energia de troca para quem está iniciando agora ou para quem deseja ampliar seu conhecimento, fiquem à vontade. Gratidão por me acompanhar até aqui. Beijão, até o próximo encontro. Valeu, fui.